Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Beta. Nosso podcast de hoje, nós trouxemos um assunto muito interessante. Eu tenho certeza que atletas, você que tem buscado a cada dia mais melhorar a sua vida fitness, vai se interessar muito e vai tirar muitas dúvidas hoje. O meu convidado de hoje, ele vai estar falando sobre mitos e verdades sobre musculação. Fique com a gente até o final, não saia daí. Meu convidado se chama Eduardo Júnior, ele é militar, treinador Eduardo Júnior, militar da Marinha do Brasil, segundo sargento fuzileiro naval, licenciado e bacharelado da Educação Física, graduado em treinamentos de força e personal trainer, atleta e coach do fisiculturismo. Recentemente, ele hoje é um atual campeão da categoria Body Shape da Federação BRAF, realizado no último dia 25 de março, no Tijuca Tênis Clube. É muito bom ter você aqui comigo, Eduardo. Seja muito bem-vindo ao podcast da Beta. Muito obrigado aí pela oportunidade, né, que você tem me dado aí de participar do podcast e esclarecer aqui algumas dúvidas que são bastante pertinentes nas academias aí. A galera treina, mas tem bastante dúvida sobre algumas coisas, se são ou não são aconselháveis fazer. Então nós estaremos aqui hoje para esclarecer todas as dúvidas. E eu sou testemunha que da última vez que você participou de um podcast que não foi o da Beta, né? Que foi a primeira Sim. vez que você, é a primeira vez que você está participando comigo. Me lembro muito bem que eu estava assistindo e foi perguntado a você sobre o seu sonho, né? Seus projetos Sim. e o que você falou hoje está se cumprindo, né? Hoje você trouxe aqui o troféu que o que estava faltando, né? Uma das suas credenciais, né? O Sem seu dúvida. sonho é ser um campeão. Sim, sem dúvida. E quero já começando parabenizando você, porque é a primeira apresentação, Primeira participação. participação e já saiu com o troféu. É. Não é isso? É muito importante você salientar isso aí. Na verdade, eu já buscava esse título há mais ou menos cerca de 6 anos que eu venho batalhando para isso aí, mas sempre teve alguns imprevistos, né? Passei por um problema de saúde muito sério, veio a pandemia, enfim, diversas adversidades que me fizeram adiar o meu sonho de subir no palco. Mas quando a gente põe alguma coisa na cabeça, a gente põe meta, a gente tem que cumprir aquilo ali e ir até o final. Agora, Eduardo, é muita persistência, não é isso? 6 anos, Eduardo. 6 anos No- adiando um sonho. Não tentando, 6 anos adiando um sonho. Isso aí, Adiando o esse sonho. sonho, quase 6 anos. Eu venho com isso em mente desde 2018, basicamente. Só que sempre teve alguns contratempos que me fizeram adiar o sonho, mas cada vez que eu voltava mais forte. E o final foi agora no dia 25, o sonho se concretizou e eu pude ser o top 1 da categoria Body Shape Master. Agora, você já esperava, claro, né? É um sonho, esperava o primeiro lugar? Se eu falar que eu esperava, seria muita prepotência e arrogância minha, entendeu? Visto que ali são participantes que não são só aqueles ratos de academia, são pessoas que, assim como eu, também aspiram outras coisas no mercado, no mundo fitness, né? Então, todo mundo quer o primeiro lugar. Mas, quando eu comecei minha preparação, eu falei que dificilmente alguém faria aquilo que eu faria. Me propus a ser o primeiro colocado. Nisso aí eu posso te garantir que poucas pessoas ali ou ninguém fez o que eu fiz. Isso aí eu botei como propósito. E o resultado tá aí. Eu posso dizer que o trabalho duro, ele sempre vai recompensar. O trabalho duro ele não falha. É a prova disso, tá aí a minha primeira colocação no campeonato. Vale a Mas pena, né? dizer que realmente eu já esperava a primeira colocação, não, eu não esperava. Foi uma surpresa, mas uma surpresa muito agradável. Que bom, parabéns, tá? Te Obrigado. felicito. No domingo, quando eu vi o resultado, né, pelo Instagram, me lembrei, da última vez que você participou e falou, né, que era o seu sonho e se realizando assim. Quando a gente assiste e vê que a pessoa concluiu aquilo que vinha buscando, é muito satisfatório e muito bom, né? Sem dúvida. É um dos meus sonhos, como eu mencionei no outro podcast, né, eu já realizado, que era a preparação dos atletas. Mas aí eu já tinha realizado parcialmente do meu sonho, porque eu acho que, assim, para você se aprimorar
em algo, você tem que viver aquele processo. Sim. Então eu tive esse desafio para comigo que eu tinha que subir, até porque isso ia agregar muito, não só na minha preparação, mas no meu conhecimento técnico profissional. E de certa forma isso foi muito importante. Agora eu carrego mais bagagens e conhecimento de causa na preparação de novos atletas que virão daqui para frente, com toda certeza. Maravilha. Só que eu pulei, sabe, Eduardo? Porque quando eu convido os, os amigos, assim, pessoas para contar a sua história, eu Ah, sempre começo lá do comecinho mesmo. sim, sim, fica à vontade. Gostaríamos de saber quem é o Eduardo. Bom, o Eduardo Júnior é um cara de completados agora 35 anos, fiz aniversário agora de 3 de março, fiz 35 anos, sou carioca, né? Sou da Baixada Fluminense, nascido e criado em Nilópolis. Sempre tive o sonho de ser militar, realizei meu sonho também de entrar para a Marinha. Hoje eu sou segundo sargento fuzileiro naval, né? E paralelo a esse sonho também, eu tinha o sonho também de fazer educação física. Eu gosto muito da área de musculação. E no ano de 2015, eu decidi fazer o licenciado de educação física. Terminei em 2018, já fazendo complemento de bacharel de educação física. Terminei o bacharel, já emendei na pós-graduação de treinamento de força e personal trainer. E aí foi só acarretando novos complementos nessa área que eu sempre gostei também. Então eu correlacionei ali a minha aspiração no mundo militar, que eu fui graduando, entrei soldado em 2006, eu fui cabo em 2010, terceiro sargento em 2016 e segundo sargento agora no ano de 2021. Paralelo a isso, no ano de 2016, quando eu já era sargento, 2015, eu comecei a graduação de educação física, porque por já estar bastante tempo na força, então já ter uma vida um pouco mais tranquila, mais cômoda, me deu a tranquilidade e a estabilidade, né, financeiramente também, para poder bancar e arcar com os custos de uma graduação e posteriormente uma pós-graduação. E aí a paixão pelo fisiculturismo foi total, foi só aumentando e cada dia aumenta mais, com a materialização de preparar um atleta e agora no último dia 25 eu subi no palco e ser campeão. Uma coisa que a gente pode observar na sua história, a persistência, né? Você sonhou, correu atrás dos seus sonhos e até agora você falou 3 áreas da sua vida que você sonhou já se realizou, né? E com 35 anos. Imagino que não tem pela frente, Eduardo. Isso aí é verdade, faz parte do meu estilo de vida, né? A persistência. Isso aí eu sempre tive isso aí em mente, que a persistência é o caminho da prosperidade, do êxito. Eu acho que nada vem fácil. Vem fácil, vem fácil. Essa é a máxima que eu carrego pra minha vida. E tem dado certo. E time que tá ganhando, a gente não se mexe, né? Então, levo isso aí pra qualquer área da minha vida. É ser persistente. Não deu certo, caiu, levanta, vai de novo, até acertar. Uma hora certa, porque eu nunca vi o trabalho duro dar errado. E outra coisa, hoje, as pessoas elas não têm paciência de esperar. Todo mundo quer pra hoje, né? Imediatismo, né? Isso. E quantas vezes, conta pra gente um pouco, deu vontade em algum momento da sua vida de desistir? Passou por algum momento assim que, eu vou desistir? Com toda certeza. Na verdade, isso aí já é até rotineiro da minha vida. Até porque eu optei pela carreira militar, né? Modéstia à parte, é uma profissão diferenciada, todo mundo sabe. Leis diferenciadas, ou seja, aquilo que se aplica no meio militar, ele não se aplica no meio civil, que já se torna uma coisa aí muito inerente e específica ao meio militar. Então, as adversidades eu já venho enfrentando desde o ano da minha formação, de 2006. Entrei soldado, então eu não tenho um parente militar, então pra mim tudo foi novo, eu não tinha bizu de nada, então pra mim foi um pouco mais difícil. É o primeiro da família? Foi o primeiro da família, então assim, pra mim, desde a minha entrada, eu já pensei em desistir na entrada ali. O processo foi muito doloroso. Quem tem um parente fuzileiro naval, quem tem um amigo, quem é fuzileiro naval ou quem foi, sabe do que eu tô falando. A carreira é difícil, a formação é difícil, então essas adversidades eu já aprendi desde cedo. Desde os meus 18 anos, quando eu passei na prova, passei no primeiro ano.
que eu fiz a prova, na primeira prova, né? Eu tinha recém-completado 18 anos, fiz a prova, passei, graças a Deus, e aí eu consegui galgar. Mas, voltando às adversidades, isso aí eu sempre fez parte da minha vida, né? Porque é uma carreira extremamente difícil de você se graduar. Só você ter uma noção, nós, da minha turma, de 504, na época, né, em 2006, hoje apenas 10% ou 15% são sargento. A grande maioria, a maioria esmagadora, saiu. Não porque quis, alguns sim, quiseram, mas a maioria esmagadora não conseguiu lograr isso na prova, porque é um funil, entendeu? Então hoje tem pessoas melhores, tem os juízes na minha turma, tem vereador, tem médicos, tem bombeiro, tem oficial da polícia. Então, para você ver, tem várias pessoas até mais bem-sucedidas financeiramente do que eu. Mas isso mostra o quanto a carreira é difícil, o quanto foi difícil chegar lá. Então, para mim, a adversidade, ela sempre fez parte da minha vida. Então, eu já estou acostumado a conviver com isso. Virou coleguinha agora. Virou colega. Eduardo, fala assim pra gente um momento nessa sua carreira, em todas as áreas, né? Um momento assim que te deu, vamos dizer, satisfação, onde você pôde dizer assim, valeu a pena. Bom, a satisfação plena, eu acho que a gente nunca vai conseguir. Pelo menos eu nunca estou satisfeito plenamente, porque eu acho que isso aí é o ápice da vida, né? Se a gente se contentar com aquilo que a gente tem, eu acho que perde a graça. Então, até o último suspiro, eu vou estar sempre almejando essa felicidade plena. Mas, falando provavelmente de felicidade, eu tive vários pontos ao decorrer da carreira, como a própria formação em si, né? Foi muito difícil. Eu, 18 anos, pô, filho único. Daqui a pouco me vejo no CIAMPA ali, um regime de semi-internato, 2 meses sem ir pra casa, passando por diversas adversidades. Enfim, e daqui a pouco eu me vejo um soldado formado, já ganhando meu dinheiro, entendeu? Então isso aí... Dependência financeira, dependência, satisfação da minha mãe também, da família. Então isso aí gera uma satisfação enorme. Então foram várias vezes que eu tive satisfação. Basicamente foram mais nas formações, né? Então, como eu falei, foi na formação em 2006 de soldado. Em 2010, a satisfação de eu ser cabo, né? Consegui sair cabo, onde eu fui submetido a um outro concurso interno também. Entre 1.514 pessoas, eram 360 vagas. E eu consegui ser o 42 da relação, então consegui também me graduar a cabo. A outra satisfação foi no curso de sargento, de 2016. Esse aí eu não vou falar que foi mais gratificante, porque todos eles tiveram a parcela de culpa para chegar na de sargento, mas essa aí foi onde eu tirei aquele fardo maior das costas, porque é onde você atinge a estabilidade. Sim. Não só financeira, né, porque é onde você consegue melhorar a condição de financeira, dar aquele salto na carreira de cabo para sargento, mas no que tange ali mesmo a estabilidade na carreira, sim. Aí dali eu já tinha estabilidade, 10 anos de militarismo, ninguém te manda embora. Então essa aí eu acho que foi um dos maiores alívios e satisfação. Foi no ano de 2016. E aí depois agora, ano passado, retrasado, né? Eu fui a ser promovido a segundo sargento. Mas essa aí já é por tempo de carreira. Então essa aí já não fiz prova. Essa aí eu só tive que esperar o tempo. Na graduação de terceiro sargento, que foram 5 anos e meio. E aí eu fui graduado a segundo sargento. Maravilha. E assim, a liberdade que você tem, a segurança, né, do seu trabalho e poder executar as outras áreas, né? E hoje você é um campeão dessa categoria, né? Que é o Body Shape. Body Shape, isso. Quais são, assim, os projetos hoje como campeão? Excelente pergunta. Então, o meu projeto como campeão agora é focar um pouco nos meus alunos, tendo em vista que isso aí me consumiu muito tempo, muito do meu psicológico, até porque a preparação em si ela já é desgastante. Posso fazer uma brincadeira com você? Claro, com toda certeza. Acho que te deixou até mais um pouco agitado, né? Então, eu agora vou tirar um período de off agora. Off é um período de
não a apresentação, até porque eu Sim. sou o campeão da categoria, mas para o pessoal entender no fisiculturismo, existem diversas categorias. Essa Body Shape é uma categoria de entrada, é a primeira categoria. Eu me testei em duas categorias, na Body Shape e na Body Muscle. Na Body Muscle eu não consegui lograr êxito porque eu estava, vamos dizer assim, português claro, pequeno para a categoria. Então, como eu já sou campeão na categoria de entrada na Body Shape, eu agora vou me afastar um pouco das competições, vou focar um pouco mais na alimentação, visando ganho de massa magra, para poder voltar um pouco maior e mais condicionado para tentar a categoria de cima. Esse é o meu objetivo agora. Então, eu Agora, não tenho tempo agora para poder voltar para a competição. Vou tirar um períodozinho aí de uns 6 meses, 7, 8 meses, para me preparar para a nova categoria, para me você testar na voltar. nova, justamente. Agora, uma outra pergunta que me surgiu aqui, Eduardo. Tem idade para poder competir? Tem um certo limite de idade? Sim, a categoria, no caso, eu vou falar da minha especificamente, né? A Body Shape, ela é dividida em idades e alturas, né? Então, se você tem entre 16, se não me engano, até 22 anos, você é a categoria juvenil. Dentro da juvenil, dentro dessa idade, você tem as alturas. 165 a 171, 171 a 175, 178 até 182 e por aí vai. Depois da categoria juvenil, tem a categoria sênior, que é de 22 anos até a 35 anos. E de 35 anos para cima é a categoria Master, que é onde eu competi. Eu fiz 35 no dia 3 de março. A competição foi no dia 25, então eu me credenciei automaticamente a ser um atleta da categoria Master, por ter Sim. 35 anos. Então eu entrei na idade mínima, porém já concorrendo com os Master. Que isso aí, basicamente, ela, pelo menos pra mim, ela se torna, tipo assim, como é que eu vou dizer? Mais, mais difícil o meu primeiro lugar, por quê? Porque eu competi com pessoas que já treinam há bastante tempo. O Master, pra você ver, eu competi com caras que tinham 38, 42 anos. Então, esses caras que já treinam mais tempo que eu, eles têm muito mais maturidade muscular que eu. Só que não é só maturidade, é uma série de coisas que são avaliadas. Presença de palco, empatia, sorriso, desfile. Mas basicamente são isso aí. São idades e altura. Assim, você se tornou, assim, um privilégio, mais um privilégio para você, né? Porque Sim. começar e já pegar o Ser topo campeão. de cara, né? Sim. E te dar essa folga aí para você poder treinar e lembrando também de, como você falou, de cuidar dos seus atletas, né? Sim, com Agora, certeza. eu que não sou boba também, agora eu vou me tornar uma das suas alunas, não é isso? Opa, o muro tá baixo. Se quiser pular, olha essa, hein? Agora eu ainda tenho oportunidade, não quero ser atleta, Sim. mas tenho oportunidade de me tornar assim, ter uma vida melhor, um corpo melhor também. Consigo? Com toda certeza. Até o último suspiro de vida, todos podemos melhorar o nosso condicionamento. Isso aí, não só visando só a estética, né? Porque a estética, ela é consequência da... Faz parte, Faz né? parte, né? Primeiro, a gente tem que visar sempre a qualidade de vida e a longevidade. Isso aí é que o esporte agrega. E, consequentemente, ele vem a estética, mas a atividade fim da musculação não é essa. Ela é agregar saúde, ela é agregar longevidade, é a parte da socialização. Essa é a funcionalidade do esporte, Então da daqui uns 4, musculação. 5 meses eu posso mostrar o resultado, né? Não vamos falar também em tempo, né? Vamos Vamos praticar. praticar e aí, consequentemente, as coisas acontecem. Ah, com certeza. E eu tenho observado, não sei se é um assunto que tem me interessado muito, você vai poder me responder. Hoje eu tenho visto, pela evolução da internet, Uhum. as pessoas têm buscado mais qualidade de vida, não tem? Ou tem se preocupado mais com o corpo? Sim, sem dúvida. O cuidado, né, com a saúde, com o corpo, ele tá em alta no mercado. Você pode ver pelo aumento de procura nas academias, o aumento também de unidades, de Sim. redes. Muitas academias estão abrindo. Consequentemente, também, muitos profissionais também estão adquirindo seu direito de emprego também. E isso aí é importante. É importante que as pessoas se conscientizem que não tem outro caminho. O caminho para a longevidade é a alimentação e a prática de musculação, Preparar bem os músculos, né? sem dúvida. Agora,
Eduardo, o mundo do bodybuilding cresceu muito nesses últimos anos, né? Era algo assim que antigamente a gente via alguns, assim, outros nomes que a gente nem não é da nossa época, Sem né? Não vamos dúvida, nem tocar o nome deles porque não é da nossa época. sem dúvida. Mas hoje a gente escuta, vê filme de algumas lendas e assim, como tem crescido o mundo do fisiculturismo. E é até assim interessante de ver e assistir, porque hoje as crianças, outro dia estava vendo um comentário, você pergunta a um garoto, o que que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol. Hoje você já consegue ouvir alguns garotos, eu quero ser igual fulano, ciclano, e brincando, e assim, é algo que está conquistando o Sem mundo, dúvida, né? sem dúvida. Isso aí deve-se muito às redes sociais, né? Exato. Como os canais de veiculações como TikTok, Instagram, Facebook, o próprio podcast aqui, como você está me dando agora a oportunidade, é um meio também de comunicação das pessoas saberem que realmente o fisiculturismo já está entranhado na população e muitas pessoas já conseguem viver disso aí, de fazer uma profissão que há pouco tempo atrás, há 10, 15 anos atrás, isso aí era inimaginável. Exato, parecia uma coisa secreta, né? Secreta, Hoje todo mundo se interessa. Mulheres, então, sim, cresceu tanto, né? sem Eu dúvida. digo pra você que se eu fosse mais nova, eu ia te pedir pra me preparar pra ser um atleta. É, eu posso falar por mim, a minha primeira competição que eu fui assistir, né, em 2019, nessa mesma federação, digamos que no máximo tinham de inscritos 300 inscritos, alunos, no máximo 200. E na minha competição agora de sábado, dia 25, ou seja, menos de 5 anos depois, tiveram mais de 800 inscritos, Que atletas. isso? Então, na verdade, quase que triplicou o número de inscritos. E isso num Exato. curto espaço de tempo. Então, na verdade, é um esporte que está crescendo muito, muito, de forma assustadora. Isso é bom, isso é E isso bom. não é só no Brasil, né? Se você Não, vai no Brasil acompanhar, não, é no é o mundo mundo, todo, o é o mundo mundo todo. inteiro. Coisa tá bonito, né? É o Tá esporte da lindo de se moda, é o ver. esporte da moda agora. Que bom. Agora, Eduardo, nós vamos entrar no tema mesmo nosso bate-papo de hoje sobre mitos e verdades. É, e a primeira dúvida que muitas pessoas, e eu também já ouvi você falar sobre isso, é certo ou errado? Isso aconteceu comigo. Você Sim. procura uma academia, você quer melhorar o seu corpo Uhum. e saúde e tal. A primeira coisa que eles fazem é colocar você para fazer esteira, que é o cardio, né? Sim. Isso é certo ou é errado? Então, vamos lá. Antes de responder essa pergunta, que fique bem claro que é o seguinte: com a popularização do fisiculturismo, da própria musculação em si, né? Muitas academias estão sendo abertas, muitos profissionais estão sendo formados e, infelizmente, quando a procura é grande, acabam o quê? Se formando, como qualquer área, maus profissionais, né? Pessoas que não gostam daquilo, não vivenciam o esporte e automaticamente para prescrever aquilo ali fica difícil. Se a pessoa não vive aquilo, ela não faz aquilo com amor, automaticamente ela não vai saber o que está falando. Então, um dos maiores mitos que tem na musculação, no meu ponto de vista, é você prescrever um treino para a pessoa e colocar ela para aquecer na esteira. Isso aí não tem fundamento. Isso aí, na verdade, o aquecimento, ele é feito no aparelho propriamente dito. Então, se você vai treinar perna, você vai fazer lá na fichinha, ela só tá leg press. Beleza. Tá 8 repetições. Vamos supor, 4 séries. Vamos supor que você aguente 100 cargas para 100 repetições. O que você vai fazer? Você está vendo frio da rua, então você vai começar com 20 quilos, mais ou menos. Aí você vai aquecer, faz 10 repetições, mais 10, Ou 15, seja, vai direto pro treino que você vai. diretamente pro treino. Esse Sim. é o aquecimento, propriamente dito. Aquecimento é no aparelho que você vai realizar posteriormente o exercício. Os professores colocam os alunos na esteira, na verdade não tem lógica. Isso aí não tem porquê. Isso aí é mais por falta de conhecimento ou para ganhar tempo com o aluno para deixar ele lá e ele fazer outra coisa. Não tem, porque não tem lógica isso aí, entendeu? Isso aí é um puro mito. Ou seja, é mito É então, né? mito, mito, com É, certeza. qual a idade certa para começar a fazer a musculação? Olha, não tem uma idade certa. Graças a Deus o Brasil, né, tá desmistificando isso, que crianças e adolescentes não podem fazer musculação. Isso também, há um tempo atrás, você visse uma criança e adolescente fazendo musculação, você Não era não possível. era possível. Acharia o professor doido e tal.
Mas países de primeiro mundo, de ponta, como Estados Unidos, Grã-Bretanha, e até países emergentes como Rússia, China, todos eles que buscam ser uma potência mundial, eles têm como forte o poderio bélico e o esporte. E se você vê nesses países, não só a musculação, mas qualquer parte de esporte, ginástica rítmica, handball, futebol, qualquer área, as crianças, adolescentes são incitadas já nos primeiros anos de escola. 5, 6 anos, aí vai da especificidade do esporte, né? Tratando de musculação, que é o tema, eu recomendo para crianças a partir de 12 anos. 12 anos, 12 né? anos recomendo treino de musculação. Logicamente que supervisionado por um profissional capacitado e qualificado. Agora, a partir dos 12 anos, existem também outra coisa também outra situação que estamos vivendo também, a obesidade. Obesidade. E às vezes a criança não tem 12 anos, mas ela é obesa. Uhum. É recomendável para ela? Também. Eu fiz uma leitura aqui de forma geral, né? 12 anos, mas nada impeça que a pessoa com menos de 12 anos, ela também pratique musculação, desde que liberada pelo médico, né? Primeiro passa pelo médico, faz aquele check-up, dando tudo ok com ela. Ela pode e deve fazer a musculação. Como qualidade de vida. Ela vai melhorar a sensibilidade à insulina dela. Ela vai tonificar a musculatura dela. E se for uma criança, geralmente obesa, ela infelizmente, né, o Brasil é um país de preconceito, então ela deve sofrer muito bullying, então ela vai se sentir mais confiante, ela vai melhorar a capacidade dela social, capacidade cognitiva. Então o esporte, a musculação só tem a agregar essa criança e adolescente na melhoria da qualidade de vida dela. Maravilha. Eu quero dizer para você que a partir de hoje, né, o Eduardo está aqui pela primeira vez no podcast da Beta, respondendo perguntas, tirando suas dúvidas. E você que está assistindo esse podcast, quer fazer uma pergunta para o Eduardo? Deixe a sua pergunta, que no próximo podcast ele vai estar respondendo para você. Então, não fique com a sua dúvida. Se você viu que alguma das perguntas que você gostaria de estar fazendo para a gente não foi respondida nesse podcast, no próximo o Eduardo vai estar aqui com a gente e vai responder as suas perguntas, tá bom? Ou entre diretamente no Instagram do Eduardo, que no final a gente vai estar falando para você, e tirando aqui dúvidas. Eu sei que a partir de hoje, os nossos seguidores que estão assim com dúvidas, Sim. aqueles que ainda estão pensando se entram ou não na academia, outros que têm o sonho de ser atletas, Sim. A partir de hoje eu creio que vai mudar a mente. Com certeza. Essa é a nossa ideia, não é isso, Eduardo? Com certeza, sem dúvida. Agora, Eduardo, essa pergunta aqui eu já ouvi e você vai tirar a dúvida agora. Quanto maior o treino, maior é o crescimento? Essa aí também é outro mito também na musculação. O que ocorre? Esses mitos, né? Essas falácias que são persuadidas aí no nosso meio, na musculação, deve-se muito infelizmente, a não preparação dos profissionais, né? A insegurança. É aquilo que eu falo. O cara tem que viver o processo, o profissional, ele pratica o que ele prescreve. Se não, sinceramente, para mim ele não tem nenhuma notoriedade, entendeu? Então ele tem que praticar o que ele prescrever. Com isso, o que acontece? As pessoas ali do salão, que já treinam há bastante tempo, né? É a famosa fisiologia de boteco. O cara treina há alguns anos e ele se acha no direito de falar ou de prescrever treinamento. E com isso, é aquilo, né? Uma verdade contada várias vezes, uma mentira contada várias vezes, ela acaba sendo na verdade. Exato. Então isso aí não procede. Porque se fosse assim, os maratonistas seriam shapeados, né? Então você pode ver que cada área tem sua especificidade. Você jamais vai ver um maratonista com um shape apresentável, aquele shape robusto, grande. Por quê? Devido ao excesso de treinamento. Eles correm bastante tempo, mas eles treinam para isso. Se eles ficarem grandes, pesados, isso vai comprometer o rendimento deles. Sim. E na musculação, mais vale um treino curto e intenso do que um treino volumoso. Então isso aí não contradiz com a verdade. Você treina muito tempo, você vai acabar ocasionando um overtraining. O que é um overtraining?
é você prejudicar a sua capacidade de se recuperar. Porque o músculo, quando você está treinando, você gasta o glicogênio muscular. O que é o glicogênio muscular? É aquele carboidrato que está em forma de glicogênio muscular no teu músculo. Então, quando você treinou, você gastou o teu glicogênio muscular. E quando você acaba o treinamento, você tem que repor esses estoques de glicogênio para você ajudar na recuperação para amanhã ter uma nova batida de treinamento. Então, não tem um tempo hábil, mas digamos que um treino de 30 minutos a 1 hora, ele está de excelente funcionalidade para qualquer pessoa, tanto para atleta quanto não atletas. E muitas vezes as pessoas pensam que quanto maior o treino, maior o crescimento. E você, hoje, você pode assistir hoje vários memes, né? Porque cada loucura que se faz dentro de uma academia, Cada loucura. né? Cada peso fora do normal. E isso, sem contar também, pode lesionar algum osso do corpo, tipo coluna, Articulação, sem dúvida, não sem é isso? dúvida. O treino volumoso, sem acompanhamento. Logicamente que tem determinadas épocas que vai entrar um treino mais volumoso. Mas isso aí faz parte da chamada periodização. É um processo, né? É um processo. Isso se chama periodização de treino. Um período você vai fazer um treino mais longo, um período um treino mais curto. Então, mas isso aí, tudo isso aí mediante planejamento e um tempo acessível do aluno. Nada, treinar mais, eu vou crescer. Não, pelo contrário. Na musculação, a regra máxima o menos é mais. Ou seja, você treinar menos, com mais intensidade, mais válido do que você ficar horas na academia e sem intensidade. Sem intensidade, né? Justamente. Agora, se hoje, vamos supor, hoje eu vou treinar pernas. Uhum. Vou ficar 30 minutos só na perna. Uhum. Tem realmente que descansar ou amanhã, e amanhã eu treino a parte superior. Se fizer o treinamento dois dias diretos de perna, causa alguma lesão? Ou que a gente escuta, né, muito, que você precisa, você falou agora, repousar, né? E treinar outra parte do corpo, ou pode seguir esse treino repetido, Então, 2 dias? Essa é uma pergunta, parece que é simples, mas ela é meio complexa de se responder. Por quê? Porque, na verdade, o músculo precisa de descanso, né? Sim. Então, vamos pegar aqui vamos exemplificar aqui. Você falou perna no sentido do quê? Completo. Quadríceps, posterior Isso. e glúteo. Tá, então um treinão completo de perna. Um treinão completo de perna, onde você realiza com os músculos articulares, que é através do hack machine, leg press, leg horizontal, afundo, búlgaro. Esses exercícios, você trabalha tanto a cadeia posterior, anterior e glúteo. Então, se você realizar esses exercícios, você precisa de descanso. Mas se você realizar exercícios de forma isolada, vou dar um exemplo, a cadeira extensora. A cadeira extensora, você trabalha de forma isolada a parte do quadríceps. Então, se você for treinar perna, mas de forma isolada, só quadríceps, você pode, no seguinte, dar um treino de posterior. Ah, sim. Aí, qual seria a mesa de posterior? Stiff, mesa flexora, cadeira flexora. Mas você tem que ver dentro do contexto qual é a sua... Qual a aplicabilidade? Qual a funcionalidade disso? Para que eu vou treinar um dia quadríceps, só extensora e outro dia só posterior? Não seria melhor mesclar, dar um treino bem intenso, usando os músculos articulares? Que você trabalhe não só a parte anterior, quanto a parte posterior, quanto o glúteo, e dar um descanso para o seu músculo? Eu acho melhor distribuir o treino dessa maneira, entendeu? Mas você pode sim treinar perna em um dia, um lado da frente e um lado do outro, desde que você faça exercícios isolados. E outra, com acompanhamento de um profissional. Sem dúvida, sempre com o acompanhamento de um profissional. E hoje o que acontece, muitas das vezes, você entra, a maioria das academias tem um valor para você treinar sozinho ou com o personal da própria academia. Sim. O perigo é que hoje muitas das pessoas não têm um treinador particular. Sim. E muitas das vezes não quer pagar um pouco mais para ter um treinador da academia. Porque nem todas as academias, mas algumas são assim. Sim. E aí você muitas pessoas entram, não, eu consigo, eu faço, porque eu conheço pessoas assim, que entra, faz do jeito que pensa ou começa a copiar outros que estão fazendo. Sim. Porque quando você entra numa academia, geralmente pergunta o que você deseja, qual é o seu objetivo. Faz aquele programa. Sim, aquela anamnese. Exato. Sim. E
O perigo de muitos que têm feito sozinho, porque eu conheço pessoas, eu estou falando porque eu já conheço pessoas que preferem entrar na academia, pagar um preço legal. Eu mesmo treino, não preciso de treinador. Sim, sim. E acaba se estourando, não é isso? É porque o que acontece? As pessoas têm esse costume de treinar sozinho, porque, na verdade, você treinar sozinho, você vai ter resultado. Porque vamos supor que você nunca treinou. Seu corpo está na inércia. Então, qualquer tipo de estímulo que você dá para o seu corpo, você vai ter resultado. O problema é que daqui a pouco você vai entrar num sistema chamado platô. E aí você não vai conseguir evoluir mais. E aí é onde entra um profissional. Mas aí muitas pessoas esperam chegar nesse platô para depois procurar ajuda profissional. Ou então fica ali rodando disco. Acha que está tendo resultado, treinando de qualquer jeito, ao invés de procurar ajuda profissional desde o começo. Para quê? Para chegar na atividade fim, no objetivo, muito antes do que poderia. Porque resultado você vai ter. Porque você está. O músculo, ele não sabe contar. Ele não conta. Não sabe se é 10, sabe se é 8. Ele responde a estímulos. Então, você treino aleatório, você vai ter resultado. Só que não tanto quanto se tivesse uma plano profissional. Isso aí é fato. Não tem dúvida disso. Entendeu? É a mesma coisa que você fazer dieta por conta própria. Você vai emagrecer? Sim. Mas você vai emagrecer de forma saudável? Você vai ter sustentabilidade? Você vai ser uma pessoa. Você vai ter ali. Vai conseguir dar continuidade na dieta? Você não vai conseguir, porque você não conhece, você não manja da dieta, dos alimentos, o que pode substituir. Você vai começar naquele impulso de um mês, daqui a pouco você vai desanimar e você vai voltar pior do que você estava antes. É a mesma coisa que se aplica na musculação. A pessoa faz por conta própria, mas daqui a pouco ela não vai sustentar. Porque ela vai enjoar daquele exercício, vai se machucar, ou pior, ela não vai ver resultado. Agora você tocou no assunto aí sobre a dieta e tal. Uma pergunta. Muitas pessoas não gostam de academia, Sim. mas querem emagrecer, então começa a usar aqueles remédios milagrosos, que é o efeito sanfona. Sim. A pessoa começa a tomar um remédio, perde 5, 6 quilos em um mês. Porém, ela não quer continuar tomando, mas ela já, no segmento, ela já entra numa academia para manter o corpo, para que não venha engordar. Uhum. O fato dela ter tomado esses remédios milagrosos para emagrecer, se ela parou de tomar, entra na academia, começa uma programação com acompanhamento, tem resultado, o corpo volta, o efeito sanfona funciona, ou ela consegue o objetivo de continuar perdendo ou crescendo a massa? Vamos aqui por parte. Eu gosto da matemática porque a matemática ela é exata. Sim. Né? Para você emagrecer de forma aqui bem direta, você precisa aliar ali a musculação, o aeróbico, para potencializar. Qual é mais importante? Não tem mais importante. É a musculação e dieta, para você potencializar. Mediante isso, você precisa estar em déficit calórico. O que é déficit calórico? É você consumir menos calorias do que você gasta. Isso é que vai gerar o teu emagrecimento. Agora, pessoas que procuram chá milagrosos, jejum intermitente por dias, meses, essas pessoas elas não conseguem ter sustentabilidade. Porque a dieta, a atividade física, não só a musculação, como o crossfit, o funcional, ou qualquer tipo de atividade física, ela tem que ser prazerosa. Porque através da atividade física você libera neurotransmissores como a endorfina, a serotonina, que são responsáveis pelo bem-estar, pela felicidade. Então tem que ser algo que você faça com prazer. Entendeu? Então, não adianta você querer cortar tudo, cortar o arroz, cortar o pão, cortar tudo e não ter estabilidade. Vai ficar ali o quê? 5 dias, uma semana? E depois? Depois vai vir o efeito sanfona. Ou pior, se você conseguir emagrecer e depois você engordar novamente, o que vai acontecer? Você pode ficar flácido. E, consequentemente, depois, quando você fizer um processo de musculação, de ganho de massa magra, você pode aí, além de regularizar teu eixo hormonal, você pode também ficar com estrias, ficar flácido, enfim. O ideal é que você procure um profissional para que monte para você um plano alimentar e que você ali saia plano alimentar com a musculação. É o mais indicado. E só deixando aqui um gancho, galera, independente do seu objetivo, se for emagrecimento ou hipertrofia, o aeróbico sempre vem após o treino. O aeróbico sempre vem após o treino. Isso é um erro também grotesco que eu vejo nas academias. São as pessoas que estão um pouquinho acima do peso.
elas fazem aeróbico antes e depois a musculação. Não. Primeiro sempre a musculação, depois o aeróbico. Independente do teu objetivo. Se for emagrecimento, hipertrofia, manutenção de massa magra, manutenção, independente. Primeiro a musculação e depois o aeróbico. E por falar no treino, o treino masculino ele é diferente do treino feminino? Esse mito aí, ele não é tão antigo quanto os demais que você citou. Esses aí são os famosos charlatões de Instagram que querem vender algum curso, querem vender algo milagroso para as mulheres. Na verdade, não tem nenhuma diferença. Veja bem o que eu vou falar agora aqui, é de suma importância. Não tem nenhuma diferença para treino masculino e feminino, tá? O treinamento em si, ele não faz acepção de pessoa, não vai por gênero, tá? Todo treino de musculação bem prescrito, ele visa o ganho de massa magra e a perda de gordura. Então veja bem o que eu disse. Todo treino de musculação bem prescrito por um profissional, ele visa o ganho de massa magra e a perda de gordura. Então isso aí vai por terra o que esses blogueirinhos pregam. Que o treino de homem tem que ser assim, o de mulher tem que ser assim. Não, negativo. Treino é treino. Aí vai dar especificidade. Se você quer dar mais ênfase em algum grupamento, você vai treinar mais aquilo. Mas treino é treino. Da mesma forma que o homem treina, a mulher treina. E hoje em dia, ontem mesmo, porque aparece, né? Esquece a academia, faça o que eu tô fazendo, isso aqui, ao invés de caminhar 1 hora, faça 20 minutos, só isso aqui que você vai conseguir o resultado. Então, assim, é milagroso, né? Isso aí é o que eu tô falando. Isso aí são os fanfarrões, né? Na verdade, a gente não eu particularmente, eu não invento nada. Eu só reproduzo o que a ciência traz pra mim. Entendeu? Quem inventa, eu digo que quem inventa, inventou. Tudo que eu aplico aos meus alunos, que eu prescrevo, eu testo em mim. Mediante artigos que eu leio, né? Que eu acho legal, que eu concordo. Porque tem muito também estudos que são contraditórios. Então eu comparo até isso, vejo os mais relevantes, os que têm mais nome no mercado, e aí eu prescrevo e funciona. E é aquela velha máxima, se está funcionando, não tem que inventar. Não existe, até existe treinos de 20 minutos, mas aí é uma outra quantidade fim, seria o HIIT, são esses aeróbicos. Musculação, não tem como acelerar o processo, você vai ter que ali, o tempo hábil ali, geralmente entre 30 e 1 hora. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Para você alcançar o objetivo, é treino, dieta e descanso. Não tem pra onde correr. É nessa ordem. Aí você vai treinar, você vai se alimentar e você vai descansar. Não tem segredo. Outro mito também é treinar pela manhã é o melhor horário? Então, na verdade, isso aí não tem. Essa é uma boa pergunta. Eu até há pouco tempo me perguntava também sobre isso aí. Mas eu agora me convenci de que treinar pela manhã não é o melhor horário. Até porque você tem uma programação diária, né, sua. Geralmente eu acordo 4 horas da manhã, né? Aí me arrumo, vou trabalhar. Isso aí eu faço já há 17 anos, isso. Então o meu horário de rendimento na musculação é entre 19 e 20 horas. Quando eu treino pela manhã, eu não consigo render. Então isso aí vai de encontro que as pessoas pregam. Não, treinar pela manhã, a testosterona tá mais alta, o cortisol tá mais baixo e tal. Pode até ser. Mas a nível de treinamento, isso aí não tem muita aplicabilidade. E é o maior horário da academia, justamente. O melhor horário é aquele horário que você se sente bem. Pronto. Qual o melhor horário? Qual hora que você se sente bem? 10 horas da manhã. Então é a hora que você vai treinar. Qual hora que você tem disponível e você se sente bem? 7 horas. É 7 horas. Fim. Então caiu por terra essa ideia. Com toda certeza. Não tem muito mistério. Vamos voltar a falar ainda sobre a sua vitória. Sim, e os assuntos. Porque chegou um aluno seu aqui, ele está atrás das câmeras, e eu gostaria de fazer uma pergunta para ele, como é ser aluno de Eduardo? Daqui a pouquinho ele vai responder aqui pra gente, e você vai falar um pouco mais desse sonho que você realizou, e hoje é um campeão, né? Sim. Você é o campeão da categoria Body Shape. Body Shape, isso. Mas ainda tem perguntas aqui para você. Músculo só cresce com suplemento? Boa. E eu vou emendar ainda outra pergunta. Creatina e whey protein. Músculos. Ainda tem dúvidas sobre creatina, principalmente sobre a creatina, né? Mas responde primeiro, por favor, músculo se ele cresce só com suplemento.
Bom, vamos lá. A pergunta é bastante objetiva, né? Músculo só cresce com suplemento, é isso? É. Então, na verdade, não. Na verdade, o nome já diz, né? Ele é autoexplicativo. Suplementação, ela vai suplementar algo que está faltando, tá? Então, se você faz uma dieta com um nutricionista ou um coach da área esportiva que tenha conhecimento de causa, ele vai fazer uma dieta para você onde ela contenha tudo que você precisa consumir ao longo do dia. Todos os macronutrientes, que são gorduras boas, carboidratos, proteínas e minerais. Então, onde é que vai entrar a suplementação? Caso você não consiga bater a quantidade de proteína diária, que aí no caso entraria o whey protein, ou se você não tem um tempo, você dependendo, vamos supor aqui, botar aqui uma profissão, você é motorista de aplicativo, aí 3 da tarde você tem que se alimentar, você está no meio do Brasil ali, você está com um cliente, você vai sacar aquela comida ali, faz aquele cheiro de comida, não é legal, não é conveniente você puxar. Então aí vai entrar o quê? Um shake de whey protein com água mesmo. Um carbo poderia ser uma farinha de aveia. Ou seja, você misturou ali um carboidrato, uma proteína de rápida absorção e você fez uma refeição. Tá alimentado. Tá alimentado. Então não é obrigatório você entrar com a suplementação. Ela pode vir para complementar se você não conseguir atingir aquela quantidade de proteínas ou carboidratos que está na sua dieta, entendeu? Aí vai depender do seu plano alimentar que a nutricionista bolar para você. Mas ela não é obrigatório. Não é obrigatório. O único suplemento obrigatório, no meu ponto de vista, é a creatina. De todos que são vendidos nas lojas de suplementações, que são falados, para mim, o indispensável é a creatina. Ela é ótima para muitas coisas, A né? creatina ela é excelente para o ganho de treinamento ganho de força, recuperação muscular, entendeu? Então ela é o suplemento Indispensável. indispensável e além de ser o suplemento que tem a maior pesquisa. Hoje, no Brasil e no mundo, o suplemento mais pesquisado é a creatina. E é um dos únicos que realmente tem a comprovação da sua eficácia. Não que outros não sejam tão bons, mas a creatina ela tem a sua eficácia 100% comprovada. Então ela é segura. Então eu recomendo o uso da creatina. Esse sim é indispensável. O resto vai depender da sua alimentação. Maravilha. Eduardo, você acredita que já estamos indo para 1 hora de conversa? Nossa, E rápido. não chegou nem na metade das perguntas. Mas eu quero dizer que daqui a 15 dias o Eduardo vai estar de volta, tirando dúvidas, e você vai aproveitando aí e já deixa a sua pergunta. E eu quero falar mais um pouquinho sobre a sua vitória, né? Sim. Hoje você é atual campeão da categoria Body Shape, você que chegou agora. Fala pra gente um pouco sobre, além de ser o campeão, Da preparação? da preparação. Como é a preparação de um campeão? Porque você já vem, o seu sonho durou 6 anos. Isso. E você já começou a preparação esse ano, né? Ou melhor, ano passado. Sim, a preparação minha, ela foi bastante cansativa, como deve ser, né? Qualquer tipo de preparação, não é pra menos. Porque você tem que abdicar de diversas coisas, né? Você se torna um pouco antissocial, às vezes as pessoas não entendem. Não adianta, só quem tá nesse meio que vai realmente compreender o que eu tô falando. Você ir numa festa e você não tomar um refrigerante, você não poder comer um salgado, não poder comer um bolo. Não é que não vou poder se comer pra sempre, é naquele momento. Naquele momento. Naquele ciclo ali que você se propôs a fazer, naquele período. Lembra que eu falei de periodização? Então é isso. Você vai periodizar aquele tempo para aquele determinado fim, que é o quê? O campeonato. E nisso aí você passa por diversas privações, você deixa de comer diversas coisas. Uma hora você come bastante, outra hora você não come nada. Uma hora você ingere grande quantidade de água. Eu cheguei a tomar 11 litros de água uma semana antes de competir e fiquei sem tomar água 15 horas antes. 11 litros de água. Fiquei. Vou falar depois, mais pra frente da federação, mas pra você ver como é que são os extremos
numa preparação. Eu cheguei a tomar 11 litros. E depois, 6 dias depois, eu tava tomando 1,5 litro. Entendeu? Até 9 da noite. Eu subi 11 da manhã. Então eu fiquei mais de 12 horas sem tomar um gole d'água. Então é difícil. Tudo é difícil. Mas, como na vida, né? Qualquer sacrifício. Tem que ter sacrifício para você dar valor. E eu saí da competição muito melhor do que antes. Porque o pior inimigo é a mente. Você pensa, você quer sabotar a todo momento. Você quer comer coisas que você não tá na tua. Que você não tá acostumado a comer diariamente. Eu, por exemplo, eu não como um cachorro quente, não comia um cachorro quente há 5 anos. Não que eu não goste, gosto, mas alimento que eu vou dar preferência a comer besteira a outros tipos de alimentos. Um fast food, um hambúrguer, uma pizza, não um cachorro quente. Mas na preparação ali, em determinada situação, me deu vontade de comer cachorro quente. Pra você ver como é que a mente ela é tão Às vezes traiçoeira, né? traiçoeira. Mas depois que você aprende a dominar ela, ela se torna seu principal aliado. E é nesse momento que tem que se tomar cuidado, porque é onde entra a desistência, né? Justamente. De alguns, né? Com toda certeza. Eu, inclusive, tive que excluir uma aluna minha justamente por essa falta de comprometimento. Entendeu? Porque é difícil. Na verdade, pra mim, todos que pisaram no palco ali, aqueles 800 ou mais atletas, eles são campeões. Porque, basicamente, por mais que o esporte esteja em crescente ascensão no Brasil e no mundo, nós ainda somos uma pequena parcela. Eu estou falando do fisiculturismo, tá? Ele beira cerca de 1% da população. 1% da população leva o físico ao extremo como eu levei. Então, cara, isso aí, você tem noção do que eu tô falando? Tô falando de 1% da população. E você falou aí, me lembrou, saiu uns dados essa semana Sim. que até 2025, 2035, metade, assim, o mapa, e se eu não me engano é isso, metade do planeta de pessoas obesas. Se não, porque você está dizendo que é 1% da população. Que leva o corpo ao extremo, que sobe no palco, que são os fisiculturistas, no Na caso, área do né? fisiculturismo. Sim, Mas assim, eu digo, me lembrou porque muitas pessoas têm voltado para o fitness. sim, Mas as pesquisas indicam que em 2035, sim. se a população não se voltar para o bem-estar, metade do planeta, que mostrou sobre as cores, Sim. estarão obesas. Isso aí se deve muito também à alimentação, né? A O correria, fast food, né? a As correria do pessoas... dia a dia. Exato. As pessoas são muito imediatas, então, consequentemente, as indústrias também de fast food, de comida, elas se adaptam ao que as pessoas querem, né? Então, hoje é muito enlatado, são muitas coisas industrializadas. A galera não quer fazer um suco de laranja, um suco de uva. Ela chega ali, compra um suco de caixinha, que é açúcar na lua, compra o suco e achando que tá tomando uma coisa saudável. Então, não é por aí, entendeu? Então, por isso tem que ter uma ajuda profissional para você fazer a coisa certa. E, consequentemente, quem já come esses alimentos, quem já bebe esses alimentos e não pratica nada, vai só ver aí aumentando o sedentarismo e prejudicando, se tornando obeso. Agora, Eduardo, já estamos caminhando para o final. Você você já tem os seus atletas. Sim. E acredito que agora, depois dessa nova conquista, vai aumentar ainda, né? Porque entrou uma aqui, né? E eu. Como é ser atleta, ser conduzido pelo meu amigo Eduardo? Mas não vai ser você que vai responder essa pergunta. Quero convidar o seu aluno que veio aqui visitar. O nome é? Alain. Oi? Alain Ignacio. Alain Ignacio, por favor, fale aqui em poucas palavras pra gente. Como é ser atleta dirigido ou sendo conduzido pelo Eduardo? Boa tarde, primeiramente. É um prazer muito grande. Um cara que estava desacreditado aí quando eu procurei, entendeu? Só com um aluno de consultoria, personal, trabalho que ele faz. Aí fui ter ele, marcamos uma conversa pessoalmente e sentamos, conversamos. Ele teve 3 alunos aí, atleta, que ele botou em palco, trabalhou muito bem,
deixou shapeado, bonito, shape do rapaz e da menina, mas teve uma grande decepção, aonde ele ficou desacreditado. Eu nem me lembro o ano que foi. Em 2018. Aí de lá pra cá ele só ficou na consultoria e personal. Ano passado eu cheguei e procurei. Por quê? Como eu entrei nesse esporte? Sou casado com uma fisiculturista que compete desde 2015. Vários títulos. Quando eu fui morar a primeira vez na casa dela, fui para a primeira vez na casa dela, ela falou, fui fazer a primeira compra, ela falou, opa, isso aqui não entra. Açúcar, óleo, as minhas A vida besteirinhas, muda. Danone, essas coisas, isso aqui não entra. Então, porque ela foi e me mostrou com a prateleira dela, os troféu, medalha, tudo. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu acompanhei. Já gostava de malhar, mas nunca passava na minha cabeça em ser um atleta. Aí, eu acompanhando ela nas competições, aquilo foi só me Crescendo, né? motivando ela também. Motivando. Ela, por que tu não treina? Por que tu não treina? Por que tu não treina? Aí conversou com o treinador dela. O treinador dela, no momento, não estava treinando homem. Foi aonde teve uma indicação. Cheguei até o Eduardo. Eu falei, vamos treinar? Isso, aquilo. Ele falou o passado dele, a decepção. Falei, vamos. Te prometer uma coisa, a fidelidade. Nem que seja só eu subir em palco, mas eu vou fazer o seu nome. E eu digo pra você que eu acho que não teria nem necessidade de chamar você pra falar. Só de olhar o seu shape, dá pra perceber que ele é um ótimo treinador, né? Muito. Eu tenho uma foto do antes e depois. Sempre tive um corpo musculoso, mas todo errado. Foi até na entrevista de vocês no começo que as pessoas primeiro esperam danificar o corpo, treinando errado, para depois procurar um profissional. Exato. Eu crescendo todo torto, desproporcional. Aí eu tenho a foto do antes e depois. A postura que ele me deu. O shape certo. Eu sou apaixonado por essa foto. Tá eu e ele na foto junto, na Smart Fit, frente à Smart Pois manda Fit. pra gente mostrar pra galera aí Vou como mandar sim. ficou. Aí, voltando lá, eu falei, vou nem que seja eu, bota eu em palco, me treina pra isso. Ele, tudo bem. Mas ele foi me treinando de um jeito que ele nem acreditava. Foi me shapando muito rápido. Minha genética foi Favoreceu todo o isso, processo. foi nem ele acreditou. Ele, pô, tu vai subir. Acho que eu me lembro, acho que foi o Mr. Buzz ano passado que eu ia subir. Aí aconteceu de eu viajar a trabalho. Guarantã do Norte, Mato Grosso, Uau! lá pra dentro do mato. Cadê a academia? O povo de lá só sabe comer. Comida de lá só gordura. Minha Nossa Senhora. Eu falei, Eduardo, vai dar ruim. Ele, não, só não estraga o shape. Eu falei, tudo bem. Aí adiamos 3 competições do ano passado. Aí cheguei de viagem, preparando, aí estreante. Eu falei, estreante, demorou. Aí começamos a treinar, vendo o resultado melhor ainda cada dia mais. Aí subimos em palco aí. Na semana final, preparação, foi a semana mais difícil, né? Finalização, conforme ele falou. Ainda tive uma quedazinha aí, uns 15 dias antes. Fui mandado embora do trabalho. Tive Mexe com o emocional, né? Mexe com o bastante. emocional. Aí cheguei aquele momento de separação, briga. E Nossa Senhora, o que eu vou fazer? Não deixei abalar, fui forte, mais forte. Ele, ó, negão, qualquer coisinha, tô contigo, o que precisar, você fala comigo. Mais do que um coach, um pai, um irmão. Maravilha, é lindo Não isso, só pra né? mim, como pra equipe. E subimos em palco. Fomos pra competição. Falei pra ele, ele fez a pergunta, tá nervoso? Eu falei, não, tô ansioso. Tô afobado, eu quero que chegue logo. Tô afobado, eu quero me ver em cima daquele palco. Eu fui muito confiante. Muito confiante. Tive um resultado bom numa categoria. Dificílima. A outra não tive o resultado bom, mas tivemos um O feedback é importantíssimo. importantíssimo, entendeu?
trabalhamos até demais para uma categoria que ficou muito volume, mas na outra, é onde a gente viu, é essa categoria que eu fiquei em quarto lugar na Body Muscle e agora a gente vai migrar Body Muscle com a Classic. Classic, Maravilha. entendeu? Aí agora está 3 dias de off, eu falei, tá maravilhoso, vamos começar os trabalhos e já tá batendo. Desejo sucesso para você. Muito obrigado. Tá? Eu fiz questão de você vir para que as pessoas te conheçam, né? E vamos estar marcando também um podcast para que você fale um pouco da sua carreira. Com certeza. Tá bom? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado você. Eduardo, Ou não? infelizmente vamos ter que terminar por hoje. Sim. Mas assim, quero dizer para você que muito bom te receber aqui. Eu tenho certeza que a sua persistência, né, e tá te fazendo mais do que vencedor. Sim. E pelo que eu tenho observado, pelo que você passou pra gente, em todas as áreas da sua carreira, né? Sim. Porque você, além de... Esse é o primeiro troféu de muitos. Com toda certeza. Mas nesses 35 anos, tudo aquilo que você vivi- projetou, Vivi intensamente. e você tem vivido intensamente, Com certeza. Pra tudo na deixado vida. os obstáculos de lado, atravessado, e hoje você está trazendo resultado em todas as áreas. Sem dúvida. E não menos importante, né? Gostaria também de agradecer as pessoas que ajudaram, contribuíram nesse processo, porque eu acho que Teve parceiros, né? ninguém chega a nada em nenhum lugar sozinho, correto? Exato. Então eu tive pessoas que agregaram muito para que eu chegasse nesse top 1 aqui, não só comigo também, mas os meus alunos também. Como eu falei anteriormente no começo do podcast, né? Eu sou treinador, sou coach, mas eu não cuidei da minha preparação. Eu tive apoio de um outro coach que seria muita injustiça da minha parte aqui, não falo o nome dele, né? Então, devo muito agradecimento ao meu treinador, coach, Yannick Zama. Pô, fez um belíssimo trabalho. Logicamente que eu tenho parcela de culpa nisso aí, né? Mas eu só executei aquilo que ele mandou, então, pô, cara, eu quero agradecer aí ao meu treinador, coach Yannick Zama, lá de Nilópolis. O vereador Marquinhos Trembom, também de Nilópolis, eleito. É um vereador que acreditou no esporte também. Me ajudou com uma quantia na preparação dos atletas. O Trembom Grill também, uma churrascaria do Shopping Nilópolis também, que apoiou a gente também. E não menos importante também, o nosso médico de parceria também, que é o Dr. Luiz Mendonça. Um médico que não cobra um centavo da gente. Não cobra um centavo da gente. E é um cara que, assim, ele não tem por que fazer o que ele fez pela gente. Isso aí eu gostaria muito que fizesse bem isso aí. É um cara que ele custeou toda a inscrição nossa. Ele pagou toda a inscrição dos meus alunos. Ele pagou todas as roupas das meninas. Ele pagou as tintas, o Protan. Basicamente, ele pagou tudo da gente. E não pediu nada em troca, entendeu? Então, pô, é que eu falo, ninguém chega a nada em lugar nenhum, sozinho. Então, para eu chegar nesse lugar, eu tive essas pessoas que estão do meu lado, ainda estão, porque ninguém abandonou, que ainda estão no projeto. Mas, basicamente, eu tinha que agradecer essas pessoas aí que fizeram parte e fazem parte de todo o processo que levaram até o top 1 aí. E gratidão é tudo, né? Gratidão, com toda certeza. Eternamente grato a essas pessoas aí. Doutor Luiz, tamo junto. Desejo a você também muito sucesso. Obrigado. Seja muito bem-vindo ao canal Beta. Pode deixar que eu vou te obedecer direitinho. É isso aí. Você é uma ótima aluna. Assim E espero. que Deus te abençoe. Obrigado. E estaremos de volta daqui uns 15 Com dias. toda certeza. Tá? Um grande abraço, você que esteve com a gente. E assim, pessoas que, como eu, querem ingressar nessa carreira. Na carreira, não. Querer o melhor, né? Na saúde. Na saúde. E ser alunos, atletas de Eduardo. Onde encontrar o Eduardo? Bom, galera, que fique bem claro aqui, eu não lido só com atletas, tá? Eu trabalho com atletas e não atletas. Então, para você que queira saber um pouco mais do meu trabalho, vocês podem estar me adicionando no Instagram. Lá eu tirarei todas as dúvidas. Meu Instagram é eduardojunior.treinador. Esse é meu Instagram. E o telefone para contato, é o Zap também, é 21 964 13 7571. Qualquer dessas duas redes sociais aí você pode estar me chamando e eu tirarei todas as dúvidas, independente de consultoria ou não.
E pode deixar a sua pergunta também aqui no direct e passaremos para o Eduardo, ou entra direto no Instagram e tire a sua dúvida. Um grande abraço, próxima semana tem mais. Lembrando sempre que aqui no canal Beta, a nossa melhor imagem é você. Grande abraço, Eduardo. Obrigado. Sucesso para você. Tamo junto. Tchau, tchau.